A primeira regra do empreendedorismo é usar o que você tem. Todo bilionário e milionário que se fez sozinho já esteve na mesma posição que você porque eles se fizeram sozinhos. O que significa que você tem os mesmos ingredientes exatos que eles têm. Apenas um nada, mas também nada a perder. E essa é a peça que acho que qualquer um começa e perde. Se você perder tudo, ainda estará no mesmo zero de agora. Você tem tiros ilimitados no gol. É como se a vida lhe desse um bilhete de loteria e você estivesse tipo, bem, e se eu perder? É assim, o bilhete da loteria é grátis e você pode continuar trocando até ganhar. Alex tem dominado a internet, desde abrindo academias até lançando startups de software. Alex sabe como fazer qualquer negócio valer $1 milhão. Alex Hormozi, bem-vindo de volta ao programa. Suas habilidades são a melhor proteção contra a inflação. Elas são a proteção contra mudanças da moeda. As pessoas perguntam, o que vai acontecer com o dólar? Os médicos continuaram a ser pagos em conchas, em Bitcoin ou em dólares americanos. Não importa. Se você tem valor para trocar, o mundo trocará por ele. Se alguém tem apenas alguns milhares de dólares extras por ano para gastar em algo, o que é mais importante? Investir no mercado de ações, em imóveis ou investir em si mesmo? Você sabe o que irei dizer. Meu amigo, bem-vindo de volta a outro episódio especial da School of Greatness. Meu nome é Lewis House e temos o inspirador e brutalmente honesto Alex Hormozi de volta conosco. E ele vai explicar por que a maioria dos empreendedores não consegue expandir. E também vai revelar 3 mudanças de mentalidade críticas que transformaram sua abordagem de negócios e dinheiro. Portanto, se você está procurando expandir seu negócio ou seu conhecimento financeiro e você quer acelerar e dimensionar, certifique-se de curtir este vídeo. Por favor, inscreva-se em nosso canal aqui no YouTube. Assim, podemos continuar a te notificar com esses episódios incríveis e convidados. Também deixe um comentário sobre o seu maior aprendizado. Quero ver seus comentários aqui sobre o que você está aprendendo durante este episódio, porque há tantas coisas que eu anotei. Eu não consegui parar, e eu mal posso esperar para mergulhar nisso. Compartilhe com um amigo que você gostaria de ver se tornar financeiramente livre em 2025 e além. Apenas compartilhe o link abaixo com um amigo ou nas redes sociais. E se você está procurando realmente transformar sua liberdade financeira este ano e além, certifique-se de encomendar uma cópia do meu novo livro. Chama-se Make Money Easy: Create Financial Freedom and Live a Richer Life. Muitas coisas do que falamos neste episódio estão aqui. Nós iremos nos aprofundar neste livro também sobre como você pode desbloquear a liberdade financeira em sua vida e ganhar dinheiro. Fácil. O link está na descrição aqui mesmo no YouTube. E sem mais delongas, vamos mergulhar neste episódio com Alex Hormozi. Bem-vindos de volta, pessoal, à School of Greatness. Muito animado com o nosso convidado. Meu amigo Alex Hormozi está na área. Bom te ver, irmão. É uma honra estar aqui. Estou muito animado. Uma das coisas que você mencionou antes de começarmos foi a maior mudança de mentalidade que você fez este ano, que te ajudou a desbloquear mais dinheiro e abundância financeira. Sim. Qual foi aquela grande mudança de mentalidade que te ajudou a passar de onde você estava há alguns anos, quando lançou e vendeu sua empresa, acho que por volta da marca de 40 milhões, para agora mais de 100 milhões em EBITDA? Qual foi essa mudança de mentalidade para você? Então, eu diria que houve 2 momentos realmente importantes. E um terceiro que foi um tipo de bônus. Então, o primeiro grande foi que meu entendimento de foco mudou. E assim, se fôssemos definir foco como qualidade e quantidade de coisas que dizemos não, certo? Porque a pessoa mais focada não faria nada além de uma coisa. E qualquer coisa que não seja essa coisa te tornaria menos focado. Então, se essa é a definição de foco, eu pensei sobre isso como é quase como vinho, onde à medida que envelhece, há mais nuances e há mais profundidade no sabor. E eu sinto que à medida que minha jornada empreendedora progrediu, meu entendimento do que foco significa mudou, porque é realmente como foco de cima. É literalmente de cima até embaixo. Significa, a empresa precisa se concentrar em uma coisa, não em 5. E se tivermos 5 objetivos para o ano, é porque nós, eu pessoalmente, não fizemos nosso trabalho, pois uma dessas coisas é a mais importante. E se eu não posso dizer à minha equipe, isto é o mais importante, então como vou esperar que eles façam esse julgamento sem o contexto que eu tenho? E assim, é como estar disposto a tomar a decisão difícil. E eu acho que muitas pessoas têm medo de fazê-la. E quanto mais eu insisti em dizer, se eu tiver que escolher uma coisa, você pensa de forma diferente. Então, por exemplo, se eu dissesse, você sabe, Lewis, qual coisa, se você pudesse ter apenas uma coisa acontecendo em 12 meses? Como a realidade precisaria estar em 12 meses para que você alcance seu objetivo? Tipo, qual seria a única coisa que, se acontecesse, o resto dos seus objetivos também seria alcançado?
ou seria realizado ou se tornaria irrelevante como consequência, o que é o mais comum. Certo. E então, pensando sobre isso, como isso foi há 4 anos, a grande coisa que eu tinha era como se eu apenas construísse uma grande marca de negócios. Então, eu não preciso ser o melhor investidor, não preciso ser o melhor negociador, porque terei mais fluxo de negócios exclusivo. As pessoas vão querer, elas simplesmente vão querer vir investir comigo ou ter meu investimento nelas. E eu poderei escolher a melhor empresa porque terei mais oportunidades do que qualquer um. E eu não preciso ser um negociador profissional porque as pessoas querem fechar um acordo em vez de apenas fazer um leilão entre mim e 10 outras partes. E assim é. Se eu puder pensar, qual é a única coisa para este ano? E eu acho que onde a estratégia entra em cena é ao forçar esse foco e dizer não às outras coisas, você fica realmente seletivo. E isso está no nível mais alto. Então, qual é o seu principal foco? Bom para o próximo ano. Sim. O que foi este ano e o que será para o próximo ano? Então, este ano foi realmente como desenvolver um sistema agrícola para o portfolio. Então, o que nós... Fluxo de negócios. Basicamente, o que descobrimos foi que analisamos nosso número 1. Olhamos para todo o nosso portfólio. E antes de falarmos sobre isso, eu estava dizendo como tínhamos meio que feito uma limpeza nas coisas. Então, eu acredito muito em deletar o máximo possível, porque você só tem uma largura de banda fixa. E se estratégia é recursos limitados contra oportunidades ilimitadas. E então, sua priorização dessa quantidade limitada de coisas contra as coisas que você pode fazer assim é estratégia. Nós tínhamos 24 empresas no portfólio. E eu reduzi isso para 10 nos últimos 12 meses. Além disso, não fiz novos Isso significa que acordos. você vendeu sua participação acionária das outras? Sim. Você acabou de dizer que está fora? Basicamente, me livrei delas com prejuízo, ou seja lá como você queira chamar. Mas a questão é que o portfólio como um todo ainda superou o ano anterior ao focar nos garanhões. E além disso, no último ano, fizemos apenas um negócio, enquanto antes disso, fazíamos 12 negócios no ano anterior. Você precisava fazer aqueles 12 negócios primeiro para eu ver acho onde que sim. estava? Sim, acho Você que não sim. pode Eu tive que simplesmente fazer fazer um negócio por ano para começar. Você precisa ter algumas perdas. Eu acho que é um ótimo ponto porque é muito como, ok, se eu quero ser rico, devo apenas voar em aviões particulares. É como se isso não funcionasse. Se eu quero ser alto, devo jogar basquete. É como se as pessoas confundissem o que você está fazendo agora com o que foi necessário para chegar lá. E assim, essas são duas coisas separadas. Mas voltando à questão do foco. Se a estratégia é a priorização dos recursos, então ter foco faz parte da estratégia. E aí, em todos os níveis, porque eu recentemente entrei na parte de mídia do negócio. Estou de volta à operação, algo que não fazia há anos. E tem sido muito divertido para mim, pois agora tenho um conjunto de habilidades melhor do que tinha há 5 anos, que foi realmente a última vez que operei coisas. E pude focar a equipe de forma implacável em qual seria a coisa que, se fizéssemos na mídia, mudaria tudo. E em relação à pergunta que você fez, este ano inteiro foi dedicado ao sistema de fazendas, que foi como quando olhamos para o portfólio, vimos que nossa primeira, segunda e quarta empresa de portfólio de melhor desempenho eram empresas que conhecíamos antes de fechar negócios. E assim, trabalhamos com eles por um tempo, apenas eu ajudando-os, participando de chamadas telefônicas, encontrando-nos pessoalmente, seja como for. E eu fiquei tipo, certo, há algo interessante aí. Como posso recriar esse processo de propósito, em vez de por acaso? Então, apenas uma empresa, depois que você começou a empresa agrícola, chegou ao top 4. Ok, depois que você começou a fazer isso, Então, número certo? 1, número 2 e número 4, esses aconteceram por acidente. Foi Apenas por eu bem fazer negócios antes. normais, você sabe, conhecendo pessoas e tal. Sim. Agora eu estava tipo, ok, como eu crio isso? E então foi o que começamos a realizar, foram essas pequenas oficinas na nossa sede. É só o que pode caber no nosso escritório. Então, não é grande, mas nós convidamos empreendedores e assim podemos conhecê-los. Minha equipe os conhece, é isso que eu faria. Muitos deles não estão necessariamente prontos para o portfólio, mas se ajudamos alguém a passar de, digamos, 5 milhões a 20 milhões por ano, então quando eles quiserem um parceiro de crescimento ou quiserem sair, nossa esperança é que nos procurem primeiro. Então é como um fim de semana de incubadora, não uma incubadora em Exatamente. tempo integral. Porque eu não tenho os recursos para fazer isso e não quero perder o foco. Interessante. Basicamente foi assim o ano. Essa foi a grande coisa que fizemos Quantas este dessas ano. oficinas você Posso dizer fez? que provavelmente fizemos cerca de 14 este ano. Então, provavelmente um pouco mais de uma, basicamente um por mês. Claro. Claro. E é E é como, tipo- sabe, se estamos ocupados, então isso atrasa e então podemos fazer 2. Sim, Ei, sim. estamos meio livres. Vamos fazer 2. Sim, então essa foi a grande coisa. E então, focar completamente. Porque tenho sido cada vez mais implacável em termos de poder dizer não. Tipo, eu falo com alguém da minha equipe e digo, seu trabalho, se você fizesse apenas essa coisa, tornaria seu trabalho a versão mais valiosa dele. E então, eles respondem algo como, mas eu tenho todas essas outras coisas. E eu fico tipo, legal, não faça isso.
E eles apenas olham para mim. Eu digo, sim, não faça isso. Eu sou o chefe aqui. Eu Vamos pago fazer vocês. aquilo. Está tudo bem, se você apenas fizer isso. E então o feedback que estou recebendo é tipo, muito mais fácil. Se eu só tenho que fazer uma coisa, eu posso arrasar total com isso. Todo mundo precisa de foco. E vejo o trabalho do chefe em todos os níveis, seja empreendedor, chefe de divisão, líder de departamento, gerente, o que for, como constantemente avaliar as coisas que estão nas pessoas. Quem é você? É como? O que eles têm na frente? E como posso podar essa árvore? Como posso simplesmente afastar as coisas deles para que possam colocar todos os recursos em uma única coisa? E para mim, como Acquisition.com, com o nosso pequeno logo aqui, são as duas principais forças do negócio. Como eu as entendo, você tem oferta e demanda. E a razão pela qual isso é a essência é para obter alavancagem. E então, a alavancagem é conseguir mais pelo que você investe. E então, as pessoas que se movem mais rapidamente na vida não fazem mais do que outras pessoas. Elas conseguem mais a cada repetição. E então eu penso sobre isso em todas as organizações que temos. Como passamos um dia inteiro com nossa maior empresa do portfólio. E tenho certeza de que vamos deixar de lado os negócios hardcore em algum momento, mas é isso que está na minha mente. Passamos um dia inteiro com todos os executivos da nossa grande empresa do portfólio, que este ano provavelmente vai fechar em 110 milhões. É uma empresa de software, e crescemos com ela a partir de 2 milhões. Então temos sido muito confiáveis no crescimento da empresa. O que eles trouxeram no dia foram 5 objetivos, e cada objetivo tinha 5 subtarefas. Então, há 25 coisas que tivemos que fazer para a citação deste ano. E eu gosto, você sabe. Eu estava apenas sentado um pouco mais quieto ao longo do dia, tipo, apenas absorvendo. Algo parecia errado. 25 coisas. Isso é um monte de tarefas. E no final do dia, acabei indo até o quadro branco que estava na parede. E eu escrevi 1, 2, 3, e escrevi as 3 coisas que achava que precisávamos fazer. E eu disse, não faremos o número 2 até que o número 1 esteja concluído. E foi um momento realmente esclarecedor. Então eu pensei, se não fizermos este primeiro, nada mais importa. E se fizermos este aqui, então este valerá mais. E então, é como se isso multiplicasse a segunda coisa. E eu acho que existe essa grande falácia das tarefas concorrentes. Muitas pessoas, isso foi super bem estudado. Se você alternar entre tarefas, você é muito menos eficaz. Você é como 75% menos eficaz quando alterna entre duas coisas, sem falar como 5, e seu telefone, e seus filhos, e o que mais, certo? E eu acho que existe essa grande falácia de que eu mudei em termos de como eu opero, pois o que nós realmente fazemos é fazer as coisas em sequência. Fazemos as coisas em uma ordem. Ou seja, mesmo que você tenha 5 pessoas na sua equipe, precisamos direcionar todos os recursos para resolver este único problema. Assim, uma vez que esse problema esteja resolvido, o que acontece é que os outros 4 incêndios existem, porque sejamos realistas, sempre haverá problemas. Mas o fato de que os outros 4 incêndios existem lhe dá urgência para resolver o primeiro. E assim, você realmente faz 5 coisas mais rápido quando as faz em ordem do que tentando fazer todas as 5 de uma vez. E, no entanto, por algum motivo, não nos lembramos disso regularmente. Assim, eu diria que isso foi a maior mudança na minha carreira empreendedora. E a razão disso é que na Gin Launch, que era a empresa que eu vendi. Para aqueles que estão ouvindo, o maior erro que cometi naquele negócio foi que, quando ele estava indo muito bem, eu comecei outra empresa em vez de focar no que funcionava. No ano em que comecei a segunda empresa, a receita não caiu, mas minha taxa de crescimento diminuiu bastante. Então, adicionamos cerca de 30% na receita, quando provavelmente poderíamos ter dobrado. Porque eu coloquei toda a minha atenção nessa outra coisa. E as coisas estão indo muito bem na Acquisition.com. Eu tive essa sensação de querer fazer a mesma coisa, apenas repetir o mesmo erro. Eu estava tipo, eu não posso viver isso de novo. Certo. Ficaria eu não posso. muito irritado. Muito mais doloroso. As apostas são maiores. Então o foco tem sido a coisa mais importante até Número agora. 1. O segundo tem sido meu entendimento de talento, que também se desenvolveu como um bom vinho em termos de tipo, como há tanta alavancagem com bons talentos. Então, por exemplo, Steve Jobs dava essa ótima analogia. Ele dizia, sabe, em Nova York, há um monte de taxistas, e o pior taxista, se você precisasse atravessar a cidade, talvez levaria o dobro do tempo do que o melhor taxista. Talvez o outro leve 1/3 do tempo, certo? Mas essa é a diferença entre o melhor absoluto e o pior absoluto. Mas em um negócio baseado em conhecimento como o meu, como o seu, o melhor absoluto pode obter um retorno 100 vezes maior do que alguém que é apenas bom. E comparado ao ruim, obviamente, quero dizer, eles basicamente não fariam isso. Isso nunca aconteceria. Eles nem conseguiriam ter sucesso, certo? E então, pensando sobre isso, eu me comprometi ainda mais com a arbitragem de pessoas inteligentes e trabalhadoras. Que é tipo, vale a pena pagar alguém milhões de dólares por ano se eles podem te fazer ganhar dezenas de milhões ou centenas de milhões de dólares por ano?
E eu acho que é uma das grandes oportunidades que sempre existirão, porque sempre haverá empreendedores baratos. E quem não reconhecerá o enorme valor do talento? E acho que quanto mais tempo estou no jogo, para ser justo, mais exposto a talentos de alto nível eu me tornei e mais sei o que existe por aí. E um dos meus grandes mentores, ele me disse que o melhor talento está sempre no futuro. Então, sejam quais forem seus padrões, é como se você sempre tivesse que continuar elevando esse padrão, porque, à medida que as coisas crescem, algumas pessoas saem de sua esfera de competência, elas não são tão boas neste nível como eram antes. Não há nada de errado com elas ou com você. São apenas fases. Então, meu entendimento sobre isso mudou em relação ao meu papel também. Agora me vejo como o principal recrutador para as melhores pessoas, porque as melhores pessoas apenas querem falar com o CEO, já que você não está lhes dando a oportunidade de ter uma carreira. Elas já têm uma carreira. Elas estão te oferecendo basicamente tudo o que elas sabem para ajudar a crescer sua visão. Então é muito mais você vendendo para elas do que elas vendendo para você. Elas já têm um histórico. Elas estão têm ganhando ofertas. dinheiro. Elas têm recrutadores que as chamam todos os dias. Você não está oferecendo nada que elas já não tenham. E é como Sheryl Sandberg com Zuckerberg. Ele se encontrou com ela para jantar uma vez por semana durante um ano antes disso, antes dela fazer a transição e assumir o Facebook. Então, é um processo de gravação muito mais longo. E todas as pessoas que estou observando são todas monstronas. E em vez de pensar como, cara, realmente precisamos de alguém para preencher esse papel. É como, eu preciso que o John preencha esse papel. E John atualmente não trabalha para mim. Ele trabalha para outra pessoa. Pode levar 6 Eu tenho que meses. descobrir uma maneira de fazer John deixar o que está fazendo e vir trabalhar comigo. E então, isso provavelmente esses têm sido os 2 maiores desafios. Essas foram as 2 maiores mudanças ou alterações que acho que impulsionaram a Acquisition.com. Nos últimos anos, as coisas só continuaram a melhorar cada vez mais, focando apenas naquilo que é mais importante e tendo disciplina suficiente para dizer, isso, nós não vamos fazer essas coisas. E sim, são problemas, e vamos resolvê-los assim que terminarmos essa coisa mais importante. Então, para executar isso, você precisa dos melhores e mais brilhantes, por quê? A arbitragem sobre se alguém... Imagine a diferença que tivemos isso como engenheiros, certo? Essa coisa de taxista, se um bom engenheiro custa $250 mil por ano, e um engenheiro incrível custa $1 milhão por ano, mas você obtém um retorno 100 vezes sobre esse cara. Ainda é um negócio melhor, mesmo que custe mais. E eu acho que é aí que as pessoas se confundem. O que custa mais, mas é um negócio melhor. Então, talento é um negócio melhor. Essa é a preocupação de muitas pessoas, né? Tipo, o que acontece se eu fizer aquele investimento de $200 mil em alguém ou $500 mil e não der certo? E a pessoa for preguiçosa, se achar no direito de tudo, for isso, for aquilo, e eu acabei investindo 6 meses da minha vida investindo todo esse dinheiro, todas essas coisas, e a pessoa não está entregando o que eu esperava ou queria. Eu acho que você vai amar isso também. O que descrevemos é o trabalho do empreendedor. Risco. A razão pela qual nossa compensação é desproporcional ao nosso esforço é porque estamos dispostos a assumir riscos que outras pessoas não estão. E isso nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Claro. Mas a questão é como? Se você pensar, digamos que há um cassino, certo? E você tem um jogo onde tem uma chance em 5 de um pagamento de 100 vezes. Bem, você deveria jogar esse jogo toda vez, sabendo que vai perder 4 em cada 5 vezes. Porque vale a pena para um pagamento 100 vezes maior, mas você perde mais vezes do que ganha. E essa é a dificuldade do ponto de vista do cérebro humano, é que vemos 2, 3 perdas seguidas. E pensamos, isso não funciona, ou sou um fracasso, ou algo assim. Mas isso pode ser intrínseco ao funcionamento do jogo. A maior parte da volatilidade vem da falta de volume. E é assim até o fim. Eu tentando fazer meu negócio paralelo dar certo no Etsy ou algo assim. Estou tentando iniciar meu pequeno negócio de contabilidade ou escrituração. Os clientes são meio esporádicos. Estou conseguindo um a cada 2 semanas, mais ou menos. Mas se eu pegasse todo o esforço que foi feito durante o ano e comprimisse em uma semana, então, você realmente seria capaz de ter métricas preditivas que fazem sentido. É apenas que você está tendo 100 conversas ao longo de 6 meses e aquelas 100 conversas criam 3 negócios. E então é como, ok, o que parece esporádico ou o que parece volátil é, na verdade, uma função de baixo volume. Você simplesmente não está fazendo o suficiente. Não estamos em um horizonte de tempo rápido o suficiente. Então, eu penso muito nisso sempre que há inconsistência. Eu disse, precisamos fazer muito mais para que se torne consistente. E temos a ilusão de inconsistência. Só precisamos aumentar o final em 100 vezes. E, de repente, parece muito consistente que 3% das conversas se transformem em clientes. E, de repente, agora temos um negócio. Exatamente. Qual seria a terceira coisa, então? É a terceira e depois um bônus? Não. Ou é isso? O bônus é basicamente que minha compreensão de branding também se desenvolveu.
todas essas três coisas não são conceitos novos. Sinto que minha compreensão nelas que se aprofundou. E estou ansioso para aprofundar ainda mais minha compreensão delas no futuro. Eu tive uma conversa maravilhosa com Ben Francis, que é o CEO da Gymshark. Para aqueles que não sabem, ele tem cerca de 32 anos. Eles faturam $1 bilhão por ano. São como a segunda maior marca de roupas no Reino Unido. Muito impressionante. Cara incrível. E estávamos falando sobre, basicamente, a proporção de branding versus quem pede uma resposta direta. Isso é o certo para um negócio. Agora, todos que estão ouvindo isso estão tipo, eu nem sei do que ele está falando. Mas vou te contar uma história que ele me contou e mudou minha perspectiva. Provavelmente, foi a conversa mais influente que tive no ano. O diretor de marketing da New Balance foi demitido porque a empresa teve 15 anos de declínio. Então, o novo cara chegou e foi até o CEO e disse, ei, posso simplesmente tentar algo ousado aqui? Posso arriscar bastante? E o cara falou, claro, vá em frente. Então, o que ele fez foi que eles tinham 70% do orçamento de publicidade voltado apenas para descontos e ofertas e fazendo com que as pessoas comprassem sapatos de jeito direcionado. E então, 30% estava indo para influenciadores, patrocínios, endossos, mais consciência de topo de funil, como você sabe, fator legal. Então, o que ele fez foi virar a situação e tornou isso 70% para influenciadores e patrocínios e fator de cool e branding. Exatamente. Branding. Associações positivas para o público ideal deles. E então, 30% foi, você sabe, ei, venha comprar os sapatos. E assim, nos primeiros 18 meses, eles continuaram perdendo mais dinheiro. E então, no mês 19, de repente, começou a subir. E depois, disparou como uma arma. É meio que mudar o valor percebido dentro 100%. E eles estão tendo um renascimento completo Sucesso agora. total. Eles estão arrasando. Sim, você vê. É como se fossem os sapatos do papai e as garotas da geração C que usam meias brancas puxadas indo para a academia e New Balance. Eu fico tipo, o que está acontecendo? Mas há uma série de lições menores que tirei disso. A primeira é que o branding acontece com um atraso. É como se ele tivesse mudado o comportamento. E isso levou 18 meses em uma grande empresa que gasta muito dinheiro. Quando penso, é como se eu estivesse vivendo hoje com base no trabalho que fiz há 2 anos atrás. Você quer cavar o poço antes de estar com sede. E se estou pensando para mim mesmo, o que eu quero daqui a 2 anos? É como se eu tivesse que começar a cavar para obter essa água hoje. Preciso plantar essa árvore agora. E esse foi o número 1, apenas o atraso entre. Quanto tempo leva, basicamente, quando você começa a mudar seu comportamento e quando você vê o resultado desse comportamento? A segunda coisa é que empresas lideradas por fundadores tendem a investir significativamente mais em marca em comparação com os caras de terno corporativo, porque eles são medidos por trimestres. E é por isso que tendem a destruir empresas a longo prazo, porque no dia em que você muda de branding para 70%, você sabe, ei, compre os sapatos, assim por um período você faz melhor, está antecipando a receita disso. Isso está amadurecendo como uma fruta na árvore. É como se você estivesse colhendo frutas um pouco cedo demais, mas assim você enche a cesta mais rápido. No entanto, depois não há mais frutas para colher, porque você não está plantando suas árvores. Certo? E então, isso mudou drasticamente e também teve uma métrica quantificável, que é o que é interessante sobre os 70%, é que é super bem estudado, porque a TV e o Facebook, se você olhar a proporção de postagens para anúncios no seu feed de notícias, ou você olha a proporção de minutos em um programa comparado a anúncios, eles já estudaram isso. Eles sabem como maximizar. Ok, como colocamos o máximo de anúncios possível sem fazer as pessoas pararem de assistir. Certo. E então, a proporção é de cerca de 3,5. Do que basicamente boas experiências para anúncios que precisam ocorrer. E quando você pensa 70 e 30, é um pouco mais baixo. Mas para mim, eu vejo como se fosse provavelmente mais perto de 25 por 75. Também estou assumindo que eles estão arredondando e, Sim, você sabe, claro. os números mudam. Mas o fato é que foi em paralelo com a mesma proporção que consistentemente entrega valor e permite que você o monetize, foi uma evidência provada diferente que eu tinha em diferentes plataformas. Então, quais são as 3 maiores iniciativas que você fará este ano para investir em branding que não lhe trarão o retorno desejado agora, mas trarão resultados astronômicos mais tarde? Meu livro, que eu literalmente, esse trimestre, depois de olhar para tudo, eu já estava, obviamente estou no espaço de negócios, e então não é como se eu pudesse, você sabe, assinar o Cibama como a Gymshark pode, e simplesmente conseguir todos os atletas e fazer com que eles promovam minha coisa, como eu não posso conseguir que Elon Musk me promova, certo? Por mais que eu gostaria disso, Elon, se você sentir vontade, me avise, mas eu duvido disso, e digo isso com o maior respeito.
Então eu estava tipo, no contexto de negócios, só há realmente duas coisas que posso fazer. Uma é fazer coisas grandes e aspiracionais, que é o que estamos fazendo com nossas empresas de portfólio reais, e a outra é ajudar outras pessoas a fazer essas coisas aspiracionais, que é o que eu consigo fazer na maioria das vezes. Efetivamente liderando com os livros, liderando com valor, e então estou investindo mais em conteúdo, estou investindo mais nos livros. Os livros são gratuitos, a menos que você queira uma cópia física. Obviamente, você pode comprá-los, mas tipo, esses são grandes presentes. E então eu estou tipo, como eu coloco, e estou olhando quanto estou gastando com a equipe e o que a equipe está criando. Em relação a qual é a proporção de dar versus pedir, e então eu vou investir bastante. Eu vou fazer mais do que 75, eu vou investir cerca de 95, porque eu estou sempre feliz em empurrar mais, você sabe, plantar mais árvores para o futuro. Então é mais conteúdo ou é mais promoção de um livro? Basicamente, as chamadas para ação que eu provavelmente vou focar serão o livro, e do ponto de vista de conteúdo, eu estou usando o mesmo conceito da peça de talento, que é, se eu tivesse as pessoas absolutamente melhores do mundo, que pudessem me ajudar com o conteúdo que tenho, poderíamos conseguir uma melhoria de 10 ou 100 vezes no que fazemos, e então vou pagar ainda mais, e dei aumentos massivos para toda a minha equipe, e também eliminei as pessoas que eu achava que não estavam com esse padrão, ou simplesmente não estavam tão investidas, não gostam de coisas de negócios, coisas assim, apenas bons editores objetivos, coisas assim que não se encaixavam, onde estávamos tentando Então você ir. teve que dispensar muitas pessoas. Sim. Vejo isso como sendo gentil, não simpático. A longo prazo você quer, eu quero que alguém tenha a oportunidade de estar em uma empresa onde eles tenham uma trajetória de longo prazo e estejam alinhados com a missão. E se alguém não é, acho que no dia que percebe isso, você deve a eles. É tipo, temos um relacionamento. Sim. Se você não acha que vai se casar com alguém, acho que no dia em que perceber isso, você deve deixá-los, deve liberá-los para o mercado, porque outra pessoa irá, e eles serão as pessoas certas. Há uma empresa por aí que é a melhor para eles. E mesmo que essas conversas possam ser difíceis a curto prazo, eu vi isso funcionar tantas vezes que tenho pouco impacto emocional ao abordá-las, porque eu penso, eu sei que isso vai ser melhor para você. Sim, eu sei que isso é ruim agora, mas você não vai ficar sem casa e você não vai morrer. Você vai descobrir. Você vai descobrir. Você vai ficar bem, sim. E nós, obviamente, faremos o nosso melhor para tentar fazer recomendações. Claro. Claro. Então, as 3 grandes mudanças de mentalidade para você este ano foram focar mais na coisa principal, não em tudo. Sim. Encontre pessoas inteligentes e trabalhadoras e realmente invista nesse talento e esteja disposto a correr o risco de perder ou não dar certo também. E a terceira coisa é a marca. Estou apostando muito Realmente na marca. apostando muito em mais conteúdo de maior qualidade, livros, coisas assim. Todas essas 3 coisas estão alinhadas. Qual é a única coisa importante? Se eu puder continuar a multiplicar por 10 a marca, esse é o foco. O que eu preciso para isso? Eu preciso das melhores pessoas possíveis. E como eu reforço isso? Com dinheiro e tempo. Os únicos recursos que tenho. E por isso estou colocando todos os meus recursos em dobrar a aposta Isso é nisso. legal, cara. Se você pudesse voltar a si mesmo antes de começar a ganhar dinheiro, qual seria a mudança de mentalidade que você precisaria ter para passar da falta ou escassez para a abundância? Apenas pense nas ações e em mais nada. O que você estava pensando? Bem, sinceramente, muito disso era o que outras pessoas diriam. É tão estranho, porque isso é tão estranho para mim neste momento, mas eu me lembro que a coisa mais aterrorizante que eu já fiz foi a coisa mais difícil que já fiz. Com certeza, sem comparação, nem chega perto. A coisa mais difícil que já fiz foi pedir demissão do meu emprego. Eu demorei 6 meses para tomar a decisão. Liguei para todos os amigos que tinha. Sério? Eu não tinha certeza. Eu me lembro de andar de um lado para o outro no meu pequeno condomínio, apenas nessas ligações telefônicas intermináveis, onde eu só girava em círculos. Seria como... Eu não sei, mas quero muito, mas posso falhar. E se eu... Sabe, tipo, tem toda essa bobagem. E então a coisa que finalmente me permitiu superar o obstáculo foi realmente imaginar o pior cenário em detalhes esquisitos. Como a maior parte do motivo pelo qual temos medo de falhar é porque temos medo de morrer em uma realidade abstrata. Pensamos, catastrófico. Ok, vou perder meu emprego, e então ninguém vai gostar de mim, e então não vou conseguir um emprego novamente, e então ficarei sem teto, e então vou morrer. Mas quando pensei nisso, fiquei tipo, o que realmente aconteceria? Se eu fosse lá e falhasse, o que eu faria? Eu pensei, bem, eu me inscreveria para uma faculdade de administração e teria essa história legal, e eles gostam de empreendedores. São pessoas que tentam fazer as coisas. Então isso realmente isso estaria bem, estaria tudo bem. E eu tenho muitos amigos que me deixariam dormir no sofá se fosse preciso. Eu poderia voltar para a casa dos meus pais com o rabo entre as pernas, o que senti ser honestamente a coisa mais horrível que eu poderia imaginar, voltar para casa como um fracasso. Sim. Mas a ideia, a que me tirou disso, foi que eu sempre posso recuperar o emprego. Então, na verdade, isso é uma jogada significativamente menos arriscada do que eu percebia. Eu posso simplesmente recuperá-lo.
eu posso recuperar o emprego. Ou eu posso conseguir outro trabalho que seja comparável. Tenho a experiência. E fazer todas essas coisas só me torna mais valioso porque terei uma história mais interessante do que alguém que fez 4 anos nesse trabalho em vez de 2 e depois fez 2 anos de coisas por conta própria. E esse foi, na verdade, o principal argumento. O argumento secundário foi que, para mim, eu era jovem na época. Eu achava isso extremamente difícil de fazer. Se você disser, porque eu costumava sempre dizer às pessoas algo como sim, e eu gostaria de ter meu próprio negócio algum dia. É quase como se você anexasse isso ao tipo, o que você faz agora? E então pensei comigo mesmo, se está tão difícil agora, quando eu não tenho filhos, não tenho esposa, não tenho compromissos. Vai ser quase impossível para mim fazer isso depois. Então eu pensei, tenho que fazer agora. Na verdade, sou uma pessoa muito avessa ao risco, apesar de ser um empreendedor agora. Acho que não são aspas, acho que sou um empreendedor... Eu acho que é só porque o influenciador era tão tipo, todo mundo é um empreendedor, mas... Esses são os 2 argumentos mais fortes que me fizeram dar o passo. O que você diria então para aqueles que não têm dinheiro agora é a frequência ou a energia que o dinheiro é atraído? Eu não sei o que isso significa. O que você pensaria se o dinheiro estivesse tentando ir para algum lugar? O dinheiro está lá fora, está no meio da mesa. Claro, claro. O que atrai o dinheiro, para que tipo de pessoa o dinheiro atrai? Eu não. Então eu defino tudo por ações, porque é a única coisa que é observável. Então, uma pessoa que age. Quero dizer, no nível mais básico, sim. Então, sabe, um nível acima disso, eu diria. Dinheiro é trocado por bens e serviços. E as partes, quando fazem a troca, ambas ficam em uma situação melhor. A pessoa que vende os bens e serviços acredita que ficará melhor se tiver o dinheiro. E a pessoa que compra os bens e serviços sente que estará melhor se comprar os bens e serviços. E assim é uma troca mútua. Ambas dizem obrigado, o que é por isso que o capitalismo é maravilhoso. Mas o ponto é que você tem que olhar. E eu gosto de ver as pessoas começando com negócios baseados em serviços, porque quando você pergunta, alguém precisa ter dinheiro? Não. Normalmente, você tem tempo. Se você não tem, você usa os números. A primeira regra do empreendedorismo é usar o que você tem. Primeira regra. Se você não tem use seu tempo. Dinheiro? E isso é porque todos se concentram mais em recursos do que em engenhosidade. E todo bilionário e milionário que se fez sozinho estava na mesma situação que você porque eles foram feitos por si mesmos. O que significa que você tem exatamente os mesmos ingredientes que eles tinham, que é nada, mas também não tem nada a perder. E é isso que te torna o jogador mais perigoso do tabuleiro. E essa é a parte que eu acho que qualquer um que começa perde. Você é o cara, se perder tudo, estará no zero igual antes. Você tem infinitas tentativas. É como se a vida te desse um bilhete de loteria e você pensasse, e se eu perder? Bem, o bilhete de loteria é de graça. E você pode continuar a usá-lo até ganhar. Então, você pode começar um negócio de detalhamento de carros, ou pode começar um negócio de cuidados com gramados. E o que acontece é que todo mundo tem essa ideia errada de que a primeira coisa que escolhem será a última coisa que escolhem. Eles acham que esse será o negócio deles para sempre. Mas eu tive muitos negócios ao longo da minha carreira. E você aprende a cada vez. Como cada negócio que tive, aprendi lições com os anteriores antes de seguir em frente. E isso me tomou tempo. Demorei 9 negócios antes de realmente ter meu primeiro sucesso de verdade com o Gym Launch. Se alguém tem habilidades, mas tem uma má relação com o dinheiro, ou tem feridas financeiras, ou crenças sobre dinheiro que o fazem viver com medo sempre que recebe dinheiro, eles conseguem ganhar e fazer muito com essas feridas financeiras? Então, eu vou. Primeiro de tudo, eu não sei o que são feridas financeiras, mas eu vou, se eu puder definir do jeito que você está dizendo, é como crenças negativas sobre dinheiro, feridas, trauma financeiro, energia negativa sobre dinheiro. Tudo isso eu colocaria em maus comportamentos sob condições específicas, que é quando você não sabe como lidar com dinheiro. É só isso. Como as pessoas aprendem a se Você apenas comportar segue com regras dinheiro? muito simples. A primeira regra é que você gasta menos do que ganha, ponto final. Sem questionar. É isso. Você gasta menos do que faz. E se as pessoas nunca tivessem tido dinheiro e de repente, eu tenho $1.000 e elas ficam animadas, ou ficam com medo, ou ficam preocupadas? Como você gerencia a energia que o dinheiro traz para você? Eu acho que é pensar em proporções. Então é tipo, eu vou poupar esta porcentagem, eu vou gastar esta porcentagem. Esta porcentagem vai para minha casa ou meu apartamento, isto vai para comida. E você só tem que se manter firme nisso. Agora, eu acho que esse processo é bom passar por ele. Mas eu concordo que quando você não ganha muito dinheiro, o que parece ser muito sacrifício, resulta em pouco retorno, e é por isso que estou otimista em investir o máximo que puder para aumentar sua capacidade de ganhar. E a Habilidade. questão é que você não precisa se preocupar. Você só precisa ter uma habilidade e então pode adquirir todas as outras habilidades que precisar em sua vida. Assim, quando eu entrei no mundo dos negócios,
A única habilidade real que desenvolvi rapidamente foi vendas. E eu nem tinha essa habilidade, mas tive que ter para usar na academia. Aprendi a vender e fiquei muito bom nisso. E assim eu fazia, ia a esses eventos de networking. Conhecia outros empresários. E eu me sentia como um colecionador de habilidades. Eu encontrava pessoas e dizia, ei, como você consegue clientes? E alguém dizia, eu sou muito bom em PPC do Google. E eu pensava, eu não sei fazer isso. Interessante. E então o que eu fazia era ir e dizer, ei, como é o seu processo de vendas? E eles diziam, você sabe, está ok. E eu dizia, ei, você se importaria se eu apenas, sou muito bom nisso e posso te mostrar o que fazemos? Porque isso pode te ajudar. Então, essa é a parte principal. Se eles dissessem sim, o que muitas pessoas fazem para conseguir trabalho grátis, eu então trataria como se eles tivessem me pago por algo como uma consultoria de $10.000. Eu faria muitas pesquisas, eu falaria com a equipe, eu reescreveria o que eles tinham e então eu treinaria a equipe deles em como gerenciar isso. E é assim que você sabe que fez certo. Eu mostraria a eles como se estivesse fazendo uma apresentação e eles diriam, cara, isso é demais, mano. E a coisa mágica acontece. Eles diziam, o que posso fazer por você? E eu respondia, é engraçado você perguntar. Você pode me mostrar suas coisas de PPC? Certo. E a questão é que eles me davam menos do que eu dava a eles, mas era mais do que eu tinha antes. E assim, foi um jogo de resultado positivo. E assim você só precisa desenvolver uma habilidade. Com isso, você pode trocar por tudo o mais. Nos grupos de networking em que participei, fui votado como o melhor membro do ano, no primeiro ano em que eles tiveram isso. Quando estava na minha fraternidade antigamente, fui eleito presidente. Quando estava no ensino médio, fui editor-chefe da revista literária e vice-editor do jornal. Sempre tentei, como posso trocar o que sei? Como posso continuar trocando para melhor? E isso é fundamentalmente o que fiz a vida toda, apenas trocar para melhor. E o risco aqui é que, digamos, você faça todo esse trabalho e o cara diga, valeu, e então apenas desligue a ligação. Bem, há dois cenários possíveis. Um é que você não é tão bom quanto pensa que é. Ou eles não funcionam com reciprocidade. Simulation. Sim. E tudo bem, porque novamente a volatilidade só parece volátil com baixo volume. Simulation. Sim, você tem que fazer Se isso fizer muitas isso com 100 vezes. pessoas, conseguirá o que deseja. E se tiver 3 caras que conhecem PPC e talvez um deles te ajude, Com mas certeza. você ainda está melhor do que antes. E foi assim que eu dei um salto na minha capacidade de ganhar. Sério? Com certeza. E então, para as pessoas que não conseguia ajudar, eu faria um favor e pediria para pagá-las. Eu faria o que pudesse. E eu encorajaria as pessoas a... Eu gasto muito dinheiro para termos um tempo a sós. E também acho que há algo muito poderoso sobre a pessoa. Não é Zoom. Sim, eu acho que há algo... Acho que você pode observar muito mais comportamentos pessoalmente. Há tantas coisas que se perdem no Zoom. O que é Gastei isso? $350 o que é uma vez? mil por 1 hora. 1 hora. Sim. Com quem? O cara valia $7 bilhões. Qual foi a maior lição que ele te ensinou naquela 1 hora? Ele disse para proteger sua reputação com sua vida. Você precisava gastar 350 mil com Eu isso? acredito realmente que há algo poderoso em saber que alguém muito mais à frente diz isso para você. E não é que esse conselho seja algo que você não tenha ouvido antes, mas é o conselho que você precisava ouvir agora. E isso foi o que eu precisava ouvir. Uau! Proteja sua reputação como se fosse sua vida. Como é isso? E como alguém faz isso? Quando qualquer pessoa pode falar negativamente sobre você online e dizer o que quiser e inventar coisas. Você só pode Ou- controlar o que você faz. E assim, a abordagem estoica para isso é que você conhece a verdade. E há toda a má notícia, mentiras se espalham pelo mundo antes que a verdade se levante da cama. Mas eu vejo muitas mentiras. Warren Buffett diz isso sobre o mercado de ações. Ele diz que a curto prazo é um concurso de popularidade. A longo prazo é um sistema de pesagem. E eu vejo a reputação da mesma forma, que a curto prazo, alguém poderia fazer alguma coisa viral sobre você, ou fazem algum tipo de conteúdo, alguma peça de ataque, seja o que for. Mas se você agir de acordo com os valores, em um horizonte de tempo suficientemente longo, você tocar pessoas suficientes, a área de superfície de sua reputação compõe-se. Porque não é apenas que você faz negócios com uma pessoa, mas porque se você crescer em sua reputação, então mais pessoas perguntarão sobre você para as pessoas que já fizeram negócio. E eles vão dar a opinião deles, meio que como o filme antes, ou mesmo o restaurante. Sim, exatamente. E então, se toda pessoa que fez negócio com você é assim, ele é duro, mas justo. Ou ele é muito ético. Ou sabe o que mais? Eu confiaria dinheiro a ele. Sabe o que quero dizer? Se você tem aquele conjunto fundamental de crenças e age de forma consistente com isso, esses termos agrupados, eu quero que as pessoas pensem essas coisas sobre mim. Quais são os comportamentos que eu tenho que ter para que elas pensem assim? Vou te contar uma história sobre isso.
Quando o Céu estava na faculdade, eu tinha uma má reputação com as mulheres, no meu ano de calouro. Eu vim de um ensino médio de escola pequena e eu meio que arruinei minha reputação lá. Eu fui para uma nova área onde ninguém me conhecia. E eu fiquei tipo, isso é como terra virgem, sabe? Sem querer fazer trocadilho, mas fui para a faculdade e rapidamente ganhei a mesma reputação. Está fedendo. Simulation. Uau! Sim, foi ruim. Então eu fui para casa deprimido e fui até meu pai e disse, cara, como faço para que todas essas pessoas parem de dizer que eu sou você sabe, um mulherengo ou algo assim, e que eu sou apenas esse cara que sai por aí e dorme com garotas, porque isso está me impedindo de dormir com... E ele disse, eu tinha todas essas ideias do tipo, talvez eu pudesse fazer isso, ou eu poderia. Eu tinha todas essas estratégias. E ele disse, você já considerou não agir como uma prostituta? Certo. Sem dormir com mulheres. E eu estava tipo, Sim. não pode ser isso. E então, mas é como, quando criança, tipo você, sabe, pros pais, eles estão ouvindo, certo? Eu descartei isso imediatamente. Mas estava no voo de volta, e pensando, quando estou, você sabe, sentado lá sozinho no meu dormitório, eu fiquei, talvez, eu realmente precise parar de agir assim. E então, o que acabou acontecendo é que eu pensei, vou ser alguém de quem eu quero me orgulhar. Quero ter orgulho de me associar comigo, porque quero um calibre diferente de garota. E esse tipo de garota não vai se interessar por esse cara que está sempre conversando. Eu quero uma garota de boa qualidade, não apenas atraente, mas com bom caráter. E levou basicamente 2 semestres inteiros agindo como um padre. E indo bem na escola, estudando arduamente, sendo um membro contribuinte da sociedade que, de repente, a reputação começou a mudar. Mas como a reputação da New Balance, isso levou tempo. Como se houvesse esse período de tempo que você precisa enfrentar e estar disposto. Porque você está vivendo as consequências das ações que tomou no passado, há 5 anos, que seja. E então, você tem que ser capaz de lidar com isso sem receber a recompensa por isso. E essa é a parte difícil. É a parte que ninguém está disposto a enfrentar. E quanto mais tempo as pessoas conhecem você por um conjunto de características, mais tempo vai levar para elas desaprenderem Este isso. é um ponto muito bom. A razão pela qual acho que é tão difícil para as pessoas em casa, certo? Então, para qualquer pessoa que já saiu de casa e voltou, as pessoas te tratam de uma certa maneira. Eu te conheço há 20 anos. Exatamente. E o que é interessante é imaginar. Imaginar que você foi para o ensino médio com alguém e o ensino fundamental. Certo? Então, é como se eles tivessem 8 anos com você e todos os dias tivessem horas e horas de convivência. Você volta. E eles têm 2 dias por ano durante os feriados para te ver. Bem, é como? novo. Ok, bem. 2 dias de 10 mil foram assim. Quase nunca vai Sim, compensar. Eu pensei muito sobre isso porque eu estava tipo, por que não posso mudar a opinião de todos? Porque eu mudei tanto. Mas a realidade era que a exposição, a pressão necessária para mudar a percepção deles sobre mim, foi maior do que o tempo que eu estava disposto a dedicar a isso. Você precisa passar 2 ou 3 anos com eles agora para mostrar-se como é. Não 2 dias. Exato. Exatamente. E aí a questão é, vale a pena? Não vale. Por isso não tenho Então, mais amigos e de assim, infância. E eu também. Vou fazer este ponto para qualquer pessoa que esteja nessa situação em que você pensa, eu não quero ser como essas pessoas. Não quero ser como meus amigos que tenho agora. É que você tem que estar disposto a aceitar que pode perder esses amigos, ou provavelmente perderá esses amigos, mas ganhará muitos mais com o calibre de pessoa que você quer se tornar. E você ganhará amigos que correspondem a isso. Mas há um período de transição em que você não terá nenhum. É difícil, cara. Por cerca de uma década. Eu sentia que não tinha muitos amigos. Sentia que todos os meus amigos de infância, ensino médio e faculdade, eles não queriam sair. Ou, quando saímos, eles não me entendiam muito bem e meio que estavam me julgando. E... por que eles estão sempre falando mal de mim pelas costas? Por que não sou mais convidado para as coisas? Isso é meio chato, Com né? certeza. Mas, ao mesmo tempo, aqueles amigos de infância que eu talvez tenha, ou com quem eu conversei uma vez na vida, eles escolheram aceitar a pessoa que me tornei e apreciar quem eu ainda sou, sem esperar que eu seja quem eles um dia conheceram. E eu posso respeitá-los por isso e não julgá-los em sua jornada, apenas aceitá-los como amigos. Sim, e eu acho, bem, 2 partes. Uma são as pessoas que odeiam ou as pessoas que não aceitam a nova versão de você. Elas menosprezam seu sucesso por estar disposto a correr um risco que elas não estavam dispostas a correr. Porque o seu sucesso os faz sentir-se mal, quer eles admitam ou não. Isso acontece porque os humanos são criaturas comparativas. Nós olhamos uns para os outros, quero dizer, aprendemos através da imitação. Vemos o que outra pessoa faz, e se ela fez algo que não estamos dispostos a fazer, e tem algo que não temos, começamos a gostar dela, porque o que isso significa para mim.
E o que isso vai significar, afinal? É muito mais fácil dizer que ele mudou muito, e agora que ele é um babaca, do que dizer que eu não mudei e eu sou um babaca. Difícil. É tão difícil. Porque as pessoas que não sabem dizer que você cresceu, dizem que você mudou e dizem isso como se fosse algo ruim. E eu acho que a resposta simples para isso é algo que você tem. E eu acho que é estar disposto a sentar lá e dizer, estou bem com isso. Eu perdi quase todos os amigos, ou melhor, todos os amigos que tive desde o começo. Eu ainda tenho um amigo da escola secundária, mas basicamente ninguém mais. E esse único amigo é porque ele é um campeão. Tipo, ele é um torcedor. Ele tem uma vida diferente, mas ele é tipo, cara, Ele não está te vai lá criticando e faz. ou julgando. E ele E também ele o não mantém é um na vida cara de dele, dinheiro. você na sua Ele vida. é um cara de família. Então ele é excepcional no que faz, só não está relacionado a dinheiro, onde nenhum de Ok, nós tem sobreposição ótimo. competitiva. Então eu sou como... Quantas quadrilhas de drogas você desmantelou este mês? É difícil. Cara, deixa eu te contar. Esses Sirius, eu desmantelava essa Ok. gangue toda, sabe? Tipo, aí eu Sim. ouço essa coisa toda. Ele tá tipo, que negócios você fez? E porque ele... Legal sabe, isso. A gente acaba vivendo indiretamente, mas isso é legal. Esses relacionamentos são raros. E se você encontrar alguém, quem fala bem de você pelas costas e fala com você cara a cara, esses são os amigos que valem a pena manter. Amém. E se você encontrar alguém que consiga fazer tudo, ambos, sem virar cada conversa e torná-la sobre si mesmos, acho que você tem alguém que vale a pena manter. Mas a maioria das pessoas não atende nenhum desses critérios, quanto mais os três. Sim. Falando dos jovens e de nós mesmos quando éramos mais novos, quais seriam 3 verdades duras que os jovens precisam ouvir para se tornarem mais bem-sucedidos na vida? Você tem que estar disposto a trocar as coisas que você ama agora pelas coisas que você deseja. E você pode não gostar do preço do que você quer, mas não pode mudar o preço dessa coisa. E há toda essa bajulação que vai e vem para os homens mais jovens, que basicamente desejam que não custasse tanto tempo, ou tanto fracasso, ou tanto risco para chegar onde querem, e então eles basicamente batem os pés e depois se recolhem para seus porões e videogames, e seja lá o que for. Em vez de confrontar sua própria inadequação, porque a primeira coisa que você tem que fazer é dizer, é minha culpa. Tudo o que tenho na minha vida é minha responsabilidade, mas se é sua responsabilidade, também está sob seu controle mudar, porque você não pode mudar o que não controla, e para mim é assumir total responsabilidade. Então esse é o número 1. A segunda coisa é, se você quer mudar seu comportamento, mude suas condições, e uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é mudar com quem você se cerca e onde você vive. Então, se você está em um ambiente com pessoas ao seu redor que falam mal de você, ou basicamente reforçam traços ou ações erradas, tem um motivo para eu ter saído de Baltimore e tem um motivo para você ter saído, certo? Sim, sim. Eu fui para onde eu pensei, quero entrar em forma, então estava entre Miami e o sul da Califórnia, que são tipo as capitais do fitness. Vou para um desses lugares porque quero fazer fitness e quero estar entre os melhores. Baltimore não é a capital do fitness, e assim, mudar meu ambiente me permitiu basicamente uma folha em branco para começar a me comportar da maneira que eu queria, sem interferências. Porque muitas pessoas têm interferência em seus arredores, e então acho que muitas vezes você tem que, bem, eu acho isso leva à terceira coisa. Você muda seu ambiente, isso é número 2. A terceira é deletar tudo. Isso não está aproximando você dos seus objetivos. E então eu usei isso, essa regra não mudou na minha vida, que são as 2 perguntas mais frequentes que eu tenho, que eu penso mentalmente, eu provavelmente penso 10 vezes, 20 vezes por dia. É número 1, essa ação, essa pessoa, essa decisão aumentam ou diminuem a probabilidade de eu alcançar meus objetivos. Sim ou não? Isso aumenta Simulation. ou diminui o fato deste amigo que sempre quer sair. Você jogar meu fantasy futebol aumenta ou diminui a probabilidade de alcançar seus objetivos. E então, é preto no branco. É bem tipo, você sabe. É bem tipo, você sabe o que agora você pode fazer o tipo inteiro. Mas eu não deveria ter. Estou falando sobre vencer. Se você quer falar sobre realização, Eu falo e toda sobre, sabe, a alegria e tudo isso, eu não sou a pessoa certa para isso. porque para você a realização é sobre Para vencer. mim, Esse é o seu hobby. Seu hobby é vencer. Onde algumas pessoas têm hobbies por alegria e realização, você tem hobbies que são para ganhar. gosto de olhar para trás e aproveitar.
porque as memórias pagam dividendos no futuro. E assim, o sofrimento dura apenas um momento, mas a memória da conquista dura para sempre. E para mim, adoro olhar para trás. O que eu fiz apenas na medida em que me entusiasma sobre o que está por vir. E então... Então, apague tudo usando essa pergunta. E a segunda pergunta, que é a minha proposta, pode ser a minha pergunta favorita. Talvez seja a minha pergunta favorita em geral, que é o que seria necessário? E a razão pela qual eu amo essa pergunta é porque ela pressupõe sucesso. Então, se você chega em uma garota que está fora do seu alcance e pergunta, o que seria necessário? Isso pressupõe que ela vai sair com você. Então, o que seria Ela vai dizer, necessário? você precisa ganhar tanto, precisa fazer isso, precisa disso. E ela vai te dar as respostas. Certinho. E então você quer pagar esse preço? Ou você não gosta dos sapatos ou não gosta do preço. Você tem que pagar Sim. se quiser. E então, o que seria necessário? É como, ei, se temos um negócio em andamento, o que seria necessário? Agora, você pode decidir se o preço vale a pena, mas pelo menos você aprende o preço. E o que descobri na minha vida é que, quando tento responder a essas perguntas, o que seria necessário para eu ser o número 1 neste campo? O que seria necessário para nós liderarmos este mercado? O que seria necessário para eu ser o melhor vendedor nesta empresa? As respostas não são tão loucas quanto você pensa. Então, muitas pessoas passam a maior parte do tempo respondendo a perguntas que não valem a pena ser respondidas. É jogar jogos que não valem a pena. É como se você jogar jogos estúpidos, ganhará prêmios estúpidos. E então ninguém pergunta antes de jogar, esse jogo vale a pena? E, quando você pergunta qual é o grande objetivo e o que será necessário, você apenas resolve isso. E para mim, é simplesmente ótimo. Se eu sei o que é, então, ou eu tenho esses recursos, ou tenho que usar minha criatividade para obtê-los. Sim. Mas está sob meu controle. E é assim que os grandes avanços na minha vida aconteceram. Quando eu quis entrar no negócio de academias, pensei, ok, o que aumentaria mais as chances de eu atingir meus objetivos? O que eu fiz foi me juntar, eu diria, $50 mil, 23 anos. Eu vivia sem nada. Eu disse $50 mil e viajei para a Califórnia porque pensei que todos os melhores profissionais de fitness estão aqui. Depois, juntei-me a um grupo de mentores de academias. Eu não era dono de uma academia. Eu participei de um grupo de mentoria de academia sem ter uma academia. Me perguntaram o porquê. Eu disse, bem, acho que vou aprender com os erros dos outros antes de começar. Certo. Então, a primeira coisa que eu disse foi, tipo, onde vocês abriram? Um cara disse, eu tenho uma localização terrível. E então os caras que tinham a melhor localização é tipo, o que era? Quantos metros quadrados eu deveria ter? Oh, como eu deveria organizar a academia? Devo comprar Equipamentos? ou alugar minha loja? Exatamente. Achei que ia comprar, mas disseram, não compre isso. É muito caro. Isso ninguém usa. Garotas tropeçam nisso. Não use. Eu estava apenas anotando. E então eu pensei, certo, se eu estiver perto do melhor dono de academia, e estou aprendendo com eles, assim posso estar no ano 10 da minha carreira, já no primeiro ano. Se eu fizer o que as melhores pessoas fizeram, vou conseguir o que as melhores pessoas conseguiram. E então, eu sempre me concentro no que elas fizeram. Esqueça a energia, esqueça a manifestação, esqueça, você sabe, as vibrações e a frequência. Tipo, o que elas fizeram? Eu vou fazer isso. E não só vou fazer isso, vou fazer muito mais, porque não quero apenas acompanhá-los. Eu quero... E como o Kobe, é como se ele estivesse treinando. Se os melhores caras estão treinando 2 vezes por dia, ele pensa, bem, eu tenho que treinar 3 vezes por dia, porque eles já estão à minha frente. Então, se eu estou treinando 2 vezes por dia, e eles estão treinando 2 vezes por dia, então vamos avançar no mesmo ritmo. Mas eu tenho que me exercitar 3 vezes por dia. Se esse cara está gastando $100 por dia em anúncios, eu tenho que gastar $500 por dia. Se esse cara está fazendo um conteúdo, eu tenho que fazer 10 porque ele é melhor nisso do que eu. Então, eu tenho que fazer 10 só para compensar minha deficiência de habilidade. E então, novamente, essa volatilidade é uma consequência do volume. É que você geralmente não está fazendo o suficiente. Eu poderia dizer que ativamente curtei. E vou dar-lhe um exemplo muito simples para demonstrar isto, que é muito real. Em uma empresa, eu acabei de assumir a operação de uma das divisões do lado da mídia. E no primeiro dia que cheguei, eu perguntei, ok, o que vamos fazer? E eles disseram isso. Eu perguntei, ok, quando vamos terminar? E eles disseram, próxima reunião, que é na próxima segunda-feira, é uma reunião semanal. E eu perguntei, ok, quantas horas isso leva? Eles estavam tipo, eu não sei, por tipo 4 horas para fazer essa coisa. Podemos fazer isso hoje? Exatamente. E então eu estava tipo, ok, bem, é meio-dia, vamos nos encontrar às 4. Vou te dar uma hora extra e me mostre o que você fez. E então, nos encontramos 4 horas depois. Bem, o que você pode fazer esta noite para que possamos ter amanhã de manhã? Então, nós apenas empurramos a responsabilidade adiante. E em 3 dias, fizemos 3 meses de trabalho. Porque se você pensar que houve 12 ações que ocorreram e você tinha um ritmo semanal, de uma maneira muito real, avançamos a uma velocidade 20 vezes maior. E assim, muitas pessoas acham que não é a velocidade da atividade, mas a eliminação do desperdício. Existem todas essas outras coisas com as quais as pessoas se distraem. Logo, se você fosse aquele jovem, tem que reconhecer as concessões que precisa estar disposto a fazer.
Você precisa mudar seu ambiente para poder mudar seu comportamento. E você precisa eliminar tudo que não é o que você mais quer. E se você não consegue decidir o que quer mais, então isso é o que você precisa fazer primeiro. Mas uma vez que você sabe o que quer, vá buscar. Quais você acha que são as características mais tóxicas que os jovens homens têm hoje em dia que estão os impedindo? Olha, se definirmos traços como termos agrupados, certo, o que significa que há apenas uma série de comportamentos que se agrupam em uma palavra, conveniente para a comunicação, difícil para treinamento. Sabe de uma coisa? Na verdade, existem apenas 100 pequenas habilidades que você precisa. E acho que desmistificar isso facilita. Então é como, eu quero ter confiança. Bem, confiança é uma aproximação de quão estatisticamente provável algo é de ocorrer. Em estatísticas, você tem uma métrica de confiança. Quão provável é que isso aconteça? E se você quer ser mais confiante, isso significa que você precisa fazer repetições suficientes para poder fazer uma previsão estatística de que é provável. Se eu subir no palco 100 vezes seguidas, faço a mesma apresentação e me perguntam, como você é tão confiante? Eu digo, porque já fiz isso 100 vezes e sei como vai ser. Porque eu já fiz isso antes. E assim as pessoas querem a confiança antes das repetições. Mas especialmente na confiança, a prova vem antes do pudim. Você tem que fazer as repetições antes das pessoas dizerem uau. Porque você não pode fingir confiança. Quer dizer, você pode fingir confiança, mas As não para si pessoas não mesmo. têm Você ideia. saberá. E no que me diz respeito à vida, sou a única pessoa que estou tentando impressionar. E assim, se eu sei que sou falso, sou eu quem, no meio da noite, fica olhando para cima pensando, não acredito que sou tão tolo. Eu odiaria isso. É uma vida vazia. Também é viver para outras pessoas. Se o comércio tóxico é as pessoas querendo o resultado sem a repetição, certo? É sem o preço. É assim que eu digo, isso é número 1. Estou tentando pensar em algo bem específico. Bem, a segunda coisa é... Tem tudo a ver. É um desdobramento, mas é um direito, certo? E é acreditar, fundamentalmente, que você merece coisas e que o mundo deve acomodá-lo. Por que tantas pessoas têm essa crença? Acho que ser pai no sistema escolar tornou possível ter uma sala segura e você pode ter um canto para chorar e, ei, se você acha que 1 mais 1 é 5, tipo, isso é emocionalmente seguro para você, eu não quero que você sinta que é assim. Mas o fato é que você não pode mudar a realidade, certo? E então, Tudo bem. você pode acreditar no que quiser, mas se suas ações não estiverem alinhadas com o funcionamento do mundo, você não vai conseguir o que quer e vai ficar muito chateado por um longo tempo, até perceber que o universo não se curva à sua vontade. Ela dobra uma roda de 1 ano, não é? Não, mas se você fizer um conjunto. Mas se você seguir um conjunto de ações, ele Eu começa a jogo ceder. dentro. Eu jogo dentro do reino da realidade. Mas ele se curva à sua vontade quando você faz as ações que ele quer que você crie para obter os resultados que Acho deseja. que o universo antropomorfiza isso, então não o humanizo e digo que ele quer algo. Mas por causa das ações que você tomou nos últimos 20 anos, Sim. foi possível criar resultados Baseado na realidade. extraordinários. Se eu tivesse dito, quero me tornar o melhor empresário, e depois cantado músicas todos os dias, isso não seria uma linha. Agora, eu posso manifestar tudo o que quero, mas isso não vai ser a coisa que me torna o melhor empresário. E assim, eu não posso definir essas regras, mas posso segui-las. E eu acho que muitos homens, especificamente, perdem uma enorme quantidade de tempo batendo o pé, exigindo que o mundo seja diferente do que é. E para mim, isso é uma mentalidade de perdedor. E depois, passam mais tempo defendendo suas desculpas do que defendendo suas ambições. E se você se dedicar completamente a como eu faço isso se tornar realidade, ao invés de como eu justifico meu comportamento até este ponto, como os vencedores pensam, o que eles podem fazer acontecer, e perdedores pensam sobre o que aconteceu com eles. E é só virar uma chave, que é me julgar pelo que faço e pelo que realizo, não pelo que aconteceu. E eu acho que separar essas coisas é como, e isso é um pensamento libertador para mim. É um pouco intelectual, então talvez o seu público goste. Amém. Amém. O passado não existe, exceto na sua mente. É como se tivesse ido embora, está indo embora, só temos este momento. E depois, isto também se foi certo, e só existe na nossa memória. Então eu tenho essa ideia mental, onde, e se eu acordasse um dia e fosse atingido por uma pá, e todas essas coisas, eu esquecesse, o que isso muda? E muitas pessoas estão tipo, eu preciso processar meu trauma. Eu vou entrar nisso porque acho que há alguém ouvindo isso, e isso poderia mudar sua vida. Eu defino trauma como uma mudança permanente de comportamento a partir de uma experiência aversiva de uma coisa ruim que aconteceu. Agora, isso significa que o trauma é inerentemente bom ou ruim? Para mim, a resposta é não.
Se eu sou uma criança e toco em um fogão e me queimo, isso é traumático. Se eu nunca tocar em um fogão quente novamente, isso mudou permanentemente meu comportamento a partir de uma experiência negativa. Deixar de tocar em fogões quentes é algo ruim? Não é apenas uma questão de aprendizado. E então, se você tem TEPT, você teve uma experiência traumática que é fundamentalmente uma aprendizagem rápida. É o que é o trauma. Você aprende, você tem uma taxa acelerada de aprendizado, bombas explodem, ruídos altos, seu amigo morre na sua frente, e então um carro buzina muito alto e você basicamente toma a mesma condição e então repete o mesmo comportamento porque você aprendeu, o que pode ser se abaixar ou o que quer que seja, certo? E essa ideia que as pessoas defendem de que o trauma está armazenado em nosso corpo, está em nosso banco, está em nosso DNA, agora eu estou tipo. Onde está este compartimento em nossa biologia física? Não. Você aprendeu uma maneira diferente de se comportar em certas circunstâncias. E então, só precisamos nos comportar de maneira diferente. Eu tinha um jovem que estava na minha equipe em uma das empresas do portfólio e eu queria que todos soubessem porque ele era gerente de vendas e ele disse: "Você sabe, eu tenho alguns demônios que preciso enfrentar." Fiquei arrasado e tipo, o que isso significa? Ele respondeu às vezes, sabe? Eu tendo a me sabotar. E eu apenas disse, você não sabe como se comportar. Em certas condições, você não sabe como agir bem. Então vamos expô-lo a essas condições e depois vamos ensiná-lo a agir da maneira certa. É isso. É só isso. É isso. Terapia de exposição. É isso, terapia de exposição. É assim que você muda o comportamento. Eu estava aprendendo. E então eu trago isso à tona porque eu acho que muitas pessoas estão acorrentadas pela ideia de trauma, em vez de pensar, ok, isso aconteceu. Eu aprendi um comportamento que isso é aversivo para os meus objetivos, torna menos provável alcançar meus objetivos. Então, e aqui está o ponto-chave. Esta é a coisa que você se pergunta, o que posso fazer em vez disso? E então, por exemplo, se você der feedback para alguém, a razão pela qual ninguém ou muito poucas pessoas são boas em dar feedback é que muitas vezes elas insultam ao invés de criticar. Então, se você disser você é ruim nisso, ou você estava certo, isso é insultante. Mas não diz a alguém o que fazer. Em vez disso, sim. E então a crítica é a diferença entre o desejado e o real. Agora, isso pode ser muito não emocional. Você pode dizer, ei, você disse que ia aparecer todos os dias e você tem chegado atrasado. Ótimo, ok. Então, eu poderia dizer agora, se eu dissesse, e por causa disso você é preguiçoso, isso é um insulto. Eu dizendo que isso é a realidade, é apenas olhar para o que podemos observar. E a razão de eu voltar a isso repetidamente é porque o que posso observar, e essas são as únicas coisas que afetam o mundo, é o que você faz. E então, ao tentar, digamos, conquistar o trauma, eu poderia dizer, eu posso criar uma narrativa sobre qualquer coisa. Então é como se você dissesse, ei, Alex, o que você acha que aconteceu na sua infância que te fez, você sabe, determinado ou algo assim, certo? Eu poderia inventar algo. Mas ninguém sabe que eu não posso fazer um teste AB com a minha vida. Eu sei que eu faço essas coisas e fui recompensado no passado por fazê-las, assim eu as repito. Isso é provavelmente a única coisa que eu poderia dizer. Mas se eu dissesse que tratei as mulheres dessa forma porque tive um relacionamento difícil com minha mãe, tudo bem. E você começa a mudar as ações. Você ainda precisa mudar certo. as ações. Tudo. Isso. É que atua como uma defesa para manter um comportamento que sabemos que não nos ajuda a atingir nossos objetivos. E assim, cada grama de esforço que vai para defender o trauma ou um comportamento negativo de uma experiência negativa. É desperdício e usar isso acertou a cabeça com a pá, como se tivesse sido atingido. Você tem amnésia. Você não se lembra que isso aconteceu, ótimo. Mas você pode fazer isso hoje. Sim. E você pode dizer, na próxima vez que isso acontecer, quando meu marido chegar em casa bêbado, o que eu posso mudar no meu comportamento? Agora, vou embora. Pode estar dizendo-lhe, hey, não faça isso, ou eu vou sair. Isso é uma consequência, não. Uma ameaça é uma consequência. E assim, isso simplificou muito minha vida. E eu tenho esta crença de que bilionários veja o mundo mais claramente do que todos os outros. Por quê? Porque eles conseguiram prever o que vai acontecer melhor. E assim, meu único objetivo é ser capaz de ver mais claramente como a realidade funciona. E minha hipótese é que quanto mais claramente eu entender como as coisas funcionam, melhor poderei executar dentro desse reino e prever o que vai acontecer. São melhores decisões. Sim? E você obtém os resultados. Mais provável obter os resultados que Eu você definiria quer. como uma boa tomada de decisão a chance de conseguir o que você quer. Falando sobre a boa tomada de decisões, você já falou muito sobre isso. O paradoxo de Salomão, onde você conversa com seu eu de 85 anos. Aqui está uma pergunta para você. Estamos chegando perto do fim. Com que frequência você tem essa conversa com seu eu de 85 Sempre que anos? toma uma decisão importante. Certo. Então não é... Quantas vezes no último ano você diria? Sim, isso é basicamente tudo. Provavelmente 5 é o que eu diria.
Vamos supor que da próxima vez que você falar com seu eu de 85 anos, você pergunte: Certo. Ei, quero tomar esta decisão. E ele lhe dê o conselho que você precisa ouvir subjetivamente de fora de si mesmo e diga: apenas faça isso, 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 e pronto, está feito. Quando você completar 85 anos, Sim. quando você fizer 85 anos e vencer em tudo, tudo o que você faz e toca, você vence, você realiza muito mais do que falha. Todas essas coisas acontecem. Qual você acha que será o maior preço que pagará? Que você vai olhar para trás e dizer: gostaria de ter lhe dito para fazer outra coisa. Nós ganhamos muito. Queríamos tudo. Tudo o que queríamos, nós ganhamos. Mas houve um preço que pagamos em algum lugar, que talvez aos 85, eu gostaria que você tivesse feito uma escolha diferente e não focado em vencer, mas em fazer algo diferente. Existe algo que seu eu de 85 anos diria que poderia Eu ser? penso muito sobre isso. E acho que a maioria das pessoas tem arrependimentos no leito de morte porque é fácil tê-los nessa situação. E basicamente desejamos que pudéssemos ter vivido 6 vidas. Então, o conceito de arrependimento é basicamente como desejaríamos ter tido. Eu gostaria de ter tido meu bolo comido. Certo. Eu queria ter vivido a vida como músico, como o marido perfeito, como o melhor empresário e como um profissional de saúde, seja o que for. E eu acho isso. Distorce a ideia de compensações, que é o que a vida realisticamente é, que você faz trocas com as informações que tinha. E para eu desejar um resultado diferente, significaria que eu desejaria um algoritmo de tomada de decisão diferente. O que então mudaria massivamente a minha vida em geral? Porque dizer, eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha esposa ou o que seja, se isso significasse que as pessoas diriam, eu gostaria de ter feito isso, mas não aceitam o custo disso. Você faria mesmo? Porque a questão é que se você levar isso até o fim, eles podem dizer, eu gostaria de ter feito isso. Certo. Então, eu vejo isso como fundamentalmente queremos ter tudo e não podemos. E para mim, está tudo bem. Qual é o maior arrependimento que a maioria dos bilionários tem dos que você conversou? Eu não falo com eles sobre arrependimentos. Eu falo sobre negócios com eles, para ser realmente real. A resposta real é, se eu tiver 1 hora com um bilionário, vou falar sobre dinheiro. Claro. Bem, é realmente só isso. Quero dizer, se eu pensar em mim mais jovem, certo? Vou explicar isso para você. Vamos supor que hoje eu não tenha 85 anos, mas estou em um momento muito diferente da minha vida do que quando eu tinha 23 anos, quando comecei com 22 anos, quando abri minha primeira academia. Eu sei pelo que aquele jovem estava passando e quanto ele se esforçou e o quanto ele queria isso. E se eu olhasse para aquele jovem e dissesse a ele o que fazer de diferente, se eu voltasse, olharia para ele, sorriria e não diria nada. Porque eu amo a vida que tenho e não gostaria de mudar Sim, nada. você diria algo como, não importa o que esteja fazendo, não Eu não importa iria o que querer vai mexer fazer, com isso. faça. Exatamente. Sim, Se exato. uma máquina do tempo algum dia existir e uma versão mais velha de mim voltar e ele não disser nada e apenas sorrir, eu diria, tudo bem. Tá bom, Certo, eu vou continuar. exatamente. Acho que os arrependimentos só acontecem se você não gosta do presente. É daí que vem o arrependimento. Há alguma parte do presente que você não gosta. Neste momento, sim. Certo. Mas eu passo todo o meu tempo fazendo o que mais gosto. E eu tenho que ir para eles para. A crítica da grande maioria das pessoas na minha vida, passado, presente e provavelmente futuro. Bom, no início, trabalhei os primeiros 100 dias deste ano sem tirar um dia de folga. E provavelmente tirei 11 dias de folga desde a metade do ano, ou algo assim. E eu fui para umas férias que duraram 2 dias. E eu fui embora no primeiro dia, cheguei a este resort lindo, muito caro, você sabe, incrível, sabe? 22 vilas, é tudo que tem no meu lado, seja o que for. Há uma proporção de 3 funcionários para cada hóspede, tipo, é incrível. E eu me lembro que tínhamos uma vista linda dessa montanha. Ótimo, sabe? E tem essa cadeira de jardim. Estou sentado nela, sabe? Cadeira de jardim chique. Mas estou sentado ali. E eu olho e digo para mim mesmo, isso é lindo. E eu não dou a mínima. Eu não ligo. E o lance é que existe essa expectativa de mim mesmo de que eu deveria me importar.
Tipo, eu deveria tirar férias. Mas eu penso, tipo, quão recente é a semana de trabalho de 5 dias? É um conceito de 50, 60 anos. Não é algo que aconteceu por centenas de anos, por milhares de anos, para os humanos. Isso é uma coisa nova. Pessoas trabalhavam todos os Sim, dias. é só a vida. É assim que eles chamam. Você tinha que se levantar e trabalhar na fazenda e Seu nome cuidar era de tudo. literalmente o que você fazia. Carpinteiro, mordomo, alfaiate. Como todos esses eram nomes, porque ele é tipo, ó, João o alfaiate, João o mordomo, João. Tipo, e então, eventualmente, eles apenas se tornaram nomes que temos agora. O Ferreira. Tipo, é a mesma coisa. E então eu gasto um esforço descomunal tentando remover todo o deveria da minha vida. Por que devo sair de férias? Por que devo ir para casa nas férias? Por que devo ligar para minha mãe uma vez por semana? Agora mesmo, algumas pessoas podem discordar de mim. E tudo bem. Viva sua vida de maneira diferente. Está tudo bem. Faça o seu. Eu acho que se você estiver doente, cansado ou exausto, você vai tirar um tempo para dormir e se recuperar. Você não vai se desgastar todo dia. Por isso eu penso na produção em termos de produção líquida ao longo de um período de tempo. Então, se você tem que trabalhar o máximo que puder por 24 horas, você tomaria todos os estimulantes do mundo e não dormiria porque só tem 24 horas. Mas se eu dissesse para fazer o máximo de trabalho que puder em um mês, então realmente não faz sentido fazer isso, certo? Porque você realmente só quer maximizar seu tempo efetivo. E isso também significa que você vai ter períodos de descanso, e talvez não seja trabalhar 18 horas todos os dias. Talvez você esteja bem com 14 horas por dia, ou talvez esteja bem com 12. Isso vai depender de você. Mas também acho que sua capacidade de trabalhar melhora. E, no mundo do fitness, existe algo chamado capacidade de trabalho, que é basicamente a sua capacidade de recuperação. Mas eu acho que também como minha capacidade de fazer o trabalho. Então, tipo, você sabe, se você fala no palco, certo, e você faz isso, você sabe disso. E as pessoas estão, se eu dissesse, ei, vou fazer 100 disso em um trimestre, as pessoas poderiam pensar, isso é insano. Você fez 100 eventos de palestras, certo? Mas se eu dissesse que sou professor universitário e faço 8 dessas por dia, porque tenho salas de aula onde dou palestras, por que isso é diferente? É só diferente para as pessoas dizerem que deveria ser diferente? Você deve estar cansado. Você não deveria viajar tanto. Você deve se sentir exausto. Tanto faz. E eu fico tipo, por quê? E existe uma outra realidade alternativa que eu possa perguntar, como 1000 anos atrás, ou o professor que tornaria a luta atual apenas parte do curso. E se eu posso fazer isso, então por que não faço agora? E assim, se minhas prioridades mudarem, eu mudarei meu comportamento. Se amanhã eu acordar e disser, sabe de uma coisa? Eu tenho dinheiro suficiente e meus objetivos de realização não importam mais para mim. Então, tudo bem. Mas acredito que somos apenas um sussurro no vento mesmo. E por isso acho que a vida é difícil. Depois você morre. Sim. E é só qual tipo de dificuldade você quer. Isso já foi, você sabe, discutido até a exaustão, mas tipo... No contexto de negócios, o crescimento é estressante. A estagnação é estressante. O declínio é estressante. Então, é assim. A doença é Sim, estressante. a vida é estressante. E desejar que a vida não fosse estressante não é viver. É desejar não estar vivo. O estresse é apenas uma indicação de que você está vivo. Que você existe. Parabéns. Tudo isso são apenas deverias que as pessoas nos dizem. Eu realmente me oponho a isso muito e tento manter meu espaço e dizer tipo, vou fazer as coisas que acho que aumentam a probabilidade de eu sentir o que quero que aconteça. E se alguém tiver um problema com isso, então eles podem não estar na minha vida. E tá tudo bem, porque existem 8 bilhões de outras pessoas. E tenho certeza de que há uma que está bem com isso. Fico feliz por você estar na minha vida. Eu te aprecio. Você tem 2 livros que são best-sellers, vendendo mais de 1 milhão de cópias cada um. 100 milhões de ofertas. 100 milhões de leads. Vamos ligar os dois. Você tem outro livro que está para ser lançado no futuro. Nós vamos anunciar isso quando você puder anunciar. Você tem um curso gratuito de escalonamento de 100 milhões de dólares, o que eu acho bem Sim. legal. Onde as pessoas podem ir para obter isso? Acquisition.com/treinamento. Nós Ok. acabamos de lançá-lo. Eu passei... Nossa, provavelmente passei tantas horas nisso. Eu revisei com 3, outros bilionários. E passei por cada uma das etapas e eles disseram, tipo, cara, eu não posso, tipo, Uau. isso é tão preciso e basicamente decompõe cada etapa do negócio. Em todas as funções, indo de 0 a mais de 100 milhões. Como é que as vendas se parecem? Como é que o marketing se parece? Como é que o atendimento ao cliente se parece? Como é que o produto se parece? Como é que se parece? Como é que os recursos humanos se parecem? Como é que o recrutamento se parece? Como é que as finanças se parecem em todas? 0, que seria você. Você nem tem um negócio ainda. O próximo estágio é você se forma ao ganhar seu primeiro dólar. O próximo estágio, você contrata seu primeiro funcionário. E então, você basicamente escala até lá. E eu cheguei a 500 funcionários, que para a maioria das empresas será mais de 100 bilhões.
Um ano, eu escalei isso pelo número de funcionários, porque o número de funcionários é mais semelhante em termos de estrutura de negócios do que a receita. Como uma empresa de software pode ter, você sabe 20 caras e fazer 100 milhões por ano, e então você sabe, Certo. um restaurante tem 20 e faz menos, e assim. Mas a estrutura da organização é mais semelhante pelo número de funcionários, o que deve ocorrer para avançar para o próximo nível, e basicamente você pode fazer a avaliação do roteiro, e isso vai te dizer para onde ir. É tudo grátis, e vai te dar um plano personalizado do tipo: isso é o que você precisa fazer nas suas vendas, isso é o que você precisa fazer na publicidade neste ponto, e depois há vídeos que vão junto, se você for mais de aprender por vídeos. Uau! Acquisition.com para Acho que é isso. roteiro, é barra, você sabe? Barra invertida, seja qual for a barra. Sim, roteiro. Certo, uma palavra. Tenho certeza de que é isso que o URL é. No pior dos casos, se você for, vá procurar. Você vai achar. encontrar. Você vai Você achar. estará lá Sim, em cima em você algum encontrará. lugar. Ou eu terei falhado como publicitário se você chegar ao... Exatamente. Quantas peças de conteúdo você está publicando por dia em todas as redes sociais agora? Aproximadamente 65. Então, se você quer 65 conteúdos por dia, siga o Alex Hermosi no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e todos os lugares. Foi poderoso. Sou grato a você por sempre compartilhar seu coração. Fico feliz em ver que a cada ano, desde 2 anos e meio atrás, surgem novos insights para você enquanto continua expandindo, crescendo, aprendendo, falhando e principalmente vencendo. Você continua a aprender mais e compartilhar mais aqui. Então nós apreciamos você aqui. Somos gratos por você. Nós o reconhecemos por estar constantemente evoluindo, você sabe. É como da última vez que te vi. Você estava 22 quilos mais pesado só de massa, agora você está mais magro porque está focado na longevidade, o que eu acho muito legal. Mas de qualquer forma, cara, somos gratos por você estar aqui. Apreciamos você e estamos ansiosos para ver o que vem a seguir. Há algo final que você gostaria de compartilhar antes de terminarmos? Nunca desista. Meu amigo, agradeço você. Agradeço você. Obrigado É por ótimo, me irmão. receber, cara. Muito obrigado por estar aqui. Espero que você tenha aproveitado este episódio tanto quanto eu. Se gostou, por favor, faça-me um favor e clique no botão de gostei agora mesmo. Se você gostou disso, vai ajudar a compartilhar ainda mais no mundo do YouTube para nós. Por favor, clique no botão de gostei e deixe um comentário abaixo com sua maior percepção ou se você tiver alguma pergunta que gostaria que eu respondesse. E também inscreva-se no nosso canal, porque assim você nos ajuda a trazer convidados ainda maiores. E eu quero que você tenha a melhor informação disponível no mundo, porque é disso que se trata a School of Greatness. Então certifique-se de se inscrever agora mesmo, curtir este vídeo, compartilhar um comentário abaixo sobre o que mais te marcou e também tenho uma grande novidade, um novo livro. Se você está procurando criar liberdade financeira em sua vida e quer mais abundância e uma vida mais rica, então certifique-se de conferir meu novo livro, Make Money Easy. Eu acho que você vai adorar isso e é tudo sobre criar liberdade financeira. O link está abaixo na descrição ou você pode ir para makemoneyeasybook.com e conferir. Eu sei quem sou. Sou um operador incrivelmente paciente e construo devagar e silenciosamente. A VaynerMedia. VaynerX tem 2.000 funcionários. Isso é incrível, cara. Eu pensei que fosse apenas 1.000. São 2.000 funcionários. Você estava Eu estava lá quando conseguimos 4. Correto.